O TypeScript 6 acabou de sair e ele tem mais breaking changes do que novidades. Mas essa não é uma release comum, ele é uma versão de transição. O foco é preparar sua codebase para a versão 7 do TypeScript. A versão 7, que já está em estágio avançado e até estimulada para uso, irá refatorar o compilador atualmente escrito em TypeScript para Go. A motivação é usar as Go routines para melhorar o tempo de compilação em até 10 vezes. Isso pode não fazer diferença no seu projeto Vibe codado, mas nas empresas os devs irão perder centenas de minutos de descanso. A versão 6 vai servir como uma ponte entre essas duas arquiteturas. Antes de entrar no que mudou, vamos ver o que tem de novo. O TypeScript trouxe suporte a novas funcionalidades que entraram no Stage 4 e estarão disponíveis no ECMAScript 2025. Vamos demonstrar essas mudanças em código. O primeiro que ele reclama, o TypeScript reclama que é o método escape não existe no construtor do regex. Mas se eu venho aqui e executo essa função, ela funciona. Ele marca o C++ aqui com essa tag, então ele executa normalmente. Por que que reclama? Porque o TypeScript 5 não tem suporte a essa função e ela já foi adotada pelo Node, pelo BAM, como você pode ver na tabela de compatibilidade. Outra função nova que adicionaram suporte foi essa Temporal API. Se a gente vier aqui e rodar essa Temporal, ele não vai funcionar. Essa Temporal API ela foi adicionada no estágio 4 do ECMAScript e ela vai ser implementada, mas se a gente olhar na tabela de compatibilidade, ela só está compatível com o BAM. Com o Node e com o Deno, ela não está compatível. A gente tem que vir aqui instalar um polyfill para o Node conseguir executar essa função. E o outro método também que foi adicionado ao suporte foi esse get ou insert aqui de um hash map. Então, como vocês podem ver, nada está funcionando. Eu vim aqui trocar a versão do TypeScript para a minha versão 6, ele vai começar a funcionar aqui o get ou insert e o temporal e o escape. A tipagem está funcionando, mas se eu executar o temporal, ele vai me dar erro porque o Node ainda não implementou. O TypeScript ele tem as definições, mas o Node ainda não tem implementado. Nesse caso, eu tenho que usar um polyfill para um Node para ele poder entender essa função que ainda não foi implementada. No caso do método get ou insert, não existe um polyfill para o Node, então ele vai me dar erro de qualquer forma. Então tem que tomar cuidado com essas novas funções e olhar a tabela de compatibilidade. A tabela de compatibilidade do MDN fala o quão seguro é ou não usar essas funções. A outra nova funcionalidade é suporte a essa sintaxe para fazer importes relativos. Então, deixa eu voltar aqui para a versão 5 do TypeScript e você vai ver que ele está reclamando aqui que ele não pode achar um módulo com essa sintaxe do hashtag. A gente está acostumado no TypeScript a usar essa sintaxe do arroba. Então, aqui no nosso test config, a gente vem aqui nos paths, define que eu quero acessar qualquer arquivo pelo arroba barra, qualquer arquivo que tiver dentro de src barra lib. Mas essa foi uma implementação que o TypeScript fez antes mesmo do Node implementar. Na versão 20 do Node, foi adicionado esse padrão do imports. E ele é bem parecido aqui com o paths. Então, eu quero importar com o hashtag barra nome do arquivo, qualquer arquivo que tiver dentro de src barra lib. Mas o TypeScript ainda não suporta esse método. Então, se eu vier aqui e atualizar para a versão 6, ele começa a suportar os imports com o hashtag, e aí eu posso usar a forma nativa do Node para poder fazer esses imports. Mas, como nem tudo são flores, vamos entrar na parte do que quebrou e do que mudou. Aqui eu tenho um arquivo de configuração que funciona no TypeScript 5 e vai dar vários erros no TypeScript 6. Vamos ver aqui primeiro. Tem alguns avisos de que vai ser deprecado.
Por exemplo, essa Module Resolution Node já está marcado como deprecado e que você deve usar o Node 10 ao invés. O Node 10 realmente é isso, é a versão 10 do Node que foi lançado em 2016 e essa tag Node, ela foi deprecada porque ela causava muita confusão nas pessoas. Elas colocavam Module Resolution Node e achava que já ia ter a funcionalidade que espera. Na verdade, se você quer isso, você deve usar o Node Next. Então, como ela causava muita confusão, ela foi deprecada para poder para Node 10, para ser o recomendado, e na nova versão ela vai ser removida. Então vamos ver aqui, adicionar a nova versão do TypeScript 6, e aí ele já dá alguns warnings. Primeiro, o rootdir. O rootdir, ele agora, por padrão, se não colocar nada, ele é ponto barra. Então, se eu não colocar nada, ele vai ser ponto barra. Antes desse default, ele na verdade não existia default, e eu ficava a trabalho do compilador de achar onde que era esse diretório root para que todos os arquivos estavam referenciando para achar a tipagem correta. Isso vai aliviar um pouco o trabalho do compilador. Outra propriedade deprecada foi o base URL. E se a gente passar o mouse, a gente acha uma coisa muito interessante, de que ele vai parar de funcionar no TypeScript 7, mas ele está dando um erro agora no TypeScript 6, falando que vai parar de funcionar para a gente poder ter uma migração suave para o TypeScript 7. Esse que é o objetivo deles, te dar uma migração suave para o TypeScript 7. Vamos colocar essa Ignore Deprecations e ele para de reclamar da maioria das deprecations. O que ele não para de reclamar é desse out file que ele realmente foi deprecado e removido do bundle. Mas vamos deletar, vamos deixar subir os erros. E esse base URL ele era muito comumente utilizado junto com esse paths para fazer aqueles importes. Então, a gente coloca, por exemplo, o base URL é o src e eu quero importar qualquer arquivo de lib com o arroba, arroba barra. Aqui poderia ser, por exemplo, arroba barra lib, e aí eu faço o import com esse arroba barra lib. Acontece que foi deprecado o base URL, e aí a forma que você tem de migrar e manter o mesmo comportamento é basicamente jogando esse ponto barra src para dentro do seu paths. Você pode remover essa propriedade com segurança e ele vai continuar funcionando aqui. Outra deprecação foi o módulo AMD. E junto com o módulo AMD e o módulo System, foram dois que foram deprecados, a gente tem a deprecação do Outfile. Por quê? Se a gente voltar aqui para a versão 5 e trocar o módulo para Node Next, por exemplo, o Outfile ele vai começar a reclamar que ele só pode ser usado junto com AMD e System. E como na versão 6 a gente deprecou esses dois, AMD e System, a gente não tem mais utilidade para o Outfile, então ele foi deprecado também, está removido. A gente pode usar o Node Next, que é o valor padrão. Se a gente não passar o módulo aqui, ele vai entender que é Node Next. Também foi deprecado o Target IS5. O IS5 foi lançado em 2009, o ECMAScript 5, já tem bastante tempo, então já estava na hora de ser deprecado. Vale notar que agora, quando a gente não definir o target, ele vai iniciar atualmente com IS 2025. Acho que não vai ter o 2025 aqui atualizado, mas ele sempre vai usar o default, o target que estava disponível quando aquela versão do TypeScript foi compilada. Então, no caso, essa versão do TypeScript tem o ECMAScript 2024, vai ser o 2024. Uma versão futura do TypeScript que tiver outro ECMA, ele vai usar essa nova versão atualizada do ECMA. Essa propriedade downlevel iteration, ele só tinha influência no ECMAScript 5, então ele também foi deprecado junto com o ECMAScript 5. E Module Resolution de Node 10 também foi deprecado, também deprecado daquela forma que você pode usar e colocar o ignore,
mas agora o padrão é Node Next. E ao trocar e colocar a Model Resolution para Node Next, eu já consigo fazer aqui o import com o hashtag, que é o novo recomendado. Agora que você sabe o que é o TypeScript 6, você pode atualizar sua aplicação para daqui a alguns meses ter que atualizar novamente para o TypeScript 7. Pelo menos você sofre agora, deixa sua codebase pronta para quando vier o tão aguardado TypeScript em Go.